O Senado aprovou ontem o texto base da reforma tributária. Foram 49 votos favoráveis e 19 contrários. A regulamentação da reforma trata das regras de novos impostos sobre o consumo e também do imposto do pecado, que é uma sobretaxa aplicada sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente. Agora, o que se espera é que o texto base seja aprovado pela Câmara ainda neste ano. Para explicar o que muda com essa reforma, a gente faz conexão com a professora de Direito Constitucional, a Lilian Casola. Professora, boa tarde, seja sempre bem-vinda aqui ao Conexão. Então, para todo mundo entender, agora a bola foi passada para a Câmara dos Deputados, não é? Olá, Kelly. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui na Record News. Exatamente. O que ocorre, para a gente retomar brevemente esse caso, né? A gente está diante da tão esperada, né? Tão desejada pelo governo e também pelo Congresso, reforma tributária, que foi aprovada via PEC, né? Proposta de emenda à Constituição no ano passado. Uma PEC que foi promulgada ainda em dezembro de 2023. Então, ao longo desse ano de 2024, os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, empreenderam esforços para regulamentar essa proposta de emenda à Constituição, para possibilitar que essas novas regras tributárias possam ter aplicabilidade na nossa realidade. Então, a Câmara e o Senado estão votando agora, né? A bola volta para a Câmara, votaram a Lei Complementar número 68, desse ano de 2024. Essa votação se iniciou no primeiro semestre do ano, foi concluída no meio do ano, em julho, na Câmara dos Deputados, e foi para o Senado. No Senado foi objeto de uma série de audiências públicas, discussões, e ao longo dessa semana os esforços foram para concluir a votação da Lei Complementar número 68 e possibilitar a efetividade da reforma tributária. Ontem, né, a gente viu ao longo da semana alguns embates aí, algumas questões políticas relevantes, e ontem o Senado concluiu essa votação. Algumas novas medidas foram propostas em relação àquilo que tinha sido aprovado na Câmara. E o que chamou mais atenção, e ontem foi objeto aí dos debates políticos, foi a exclusão de determinados elementos, determinados produtos, como armas de fogo, munição e as bebidas açucaradas, né, que são os refrigerantes e outras bebidas do tipo, a exclusão desses produtos, né, da relação lá dos produtos sobre os quais vai incidir o tal chamado imposto do pecado, né, que é um imposto seletivo. Essa lei complementar número 68, da qual estamos falando, ela regulamenta um dos principais aspectos da reforma tributária, que são os impostos sobre o consumo, os itens consumidos por nós, né? O IVA, né, o chamado IVA, se subdivide em dois outros tributos, um de administração federal, o CBS, e o ICS, de administração estadual e municipal, e também o tal imposto do pecado, o imposto seletivo. Então, ontem, os senadores aprovaram a versão final desse texto, retirando, e isso ficou significativo, né? Retirando armas de fogo, munição e bebidas açucaradas desse rol dos produtos sobre os quais incidiria maiores tributos, né? E agora, com esse texto final aprovado, a medida volta, a lei complementar, né, o projeto de lei, volta para a Câmara dos Deputados, que vai dar a palavra final. A Câmara dos Deputados iniciou a votação, o Senado revisou, e então, como o Senado propôs emendas, essa proposta volta para a casa iniciadora, que vai concluir a votação e, então, encaminhar o presidente da República para sanção presidencial. Não acaba por aí, né? A apreciação da Lei Complementar número 68. Agora, professora, um ponto que a gente até destacou aqui ontem no Conexão foi o seguinte, né? Como está sendo veloz esse texto da reforma tributária. O andamento está bem rápido. Foi um tema muito discutido durante anos e agora acelerou, né? Exatamente, Kelly. Acelerou e a gente não pode desassociar esse movimento do cenário político, desse contexto maior político que nós temos observado ao longo do ano de 2024, talvez, digamos assim, desde o início, né, desse governo, né, da posse do atual presidente Lula, que enfrenta questões de governabilidade e uma forte oposição nas duas casas do Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, né?
né? A gente viu a aprovação por 49 votos, praticamente dois grandes partidos, né, que têm bancadas fortes, um deles é o PL, reforçando aí o movimento de oposição em relação ao Executivo. Então, a gente está nesse contexto aí em que o Executivo precisa, né, aprovar as suas medidas, precisa pôr em prática a reforma tributária, precisa ter votado o orçamento, a lei orçamentária anual para o ano que vem, né? E os poderes, o poder legislativo se mostra fazendo aí um contraponto político importante, né? Impondo as suas pautas, até o movimento que a gente observa na Câmara dos Deputados, né? Com as votações que foram implementadas nessa semana, mas o governo tem interesse, de fato, que se concluam essas votações o quanto antes para poder implementar as suas medidas. E o Congresso Nacional faz esse contrapeso político, como eu disse, também num contexto de uma certa ansiedade, uma pressão política para conseguir do Executivo a liberação das emendas parlamentares, né? Tema que a gente tem observado ao longo dos últimos meses, chegou a parar no Supremo, né? Por meio de ação direta de inconstitucionalidade, enfim. E aí o Congresso Nacional, de alguma maneira, cede, mas mantém a pressão política para obter também as suas pautas, né? E as suas vantagens aí em relação ao Poder Executivo. Por falar em pautas, a Câmara dos Deputados aprovou também muitos projetos. Entre eles estão a anistia a portadores de armas ilegais, castração química para pedófilos, internações compulsórias e fortalecimento do combate a facções criminosas, né? Então, foi um pacote aí de temas de interesse também de alguns grupos. Ou seja, por isso que ontem também houve grande repercussão no fim do dia, né? Exato. Foi o que aconteceu. Como eu estava dizendo há pouco, Kelly, a gente não pode dissociar todos esses movimentos políticos que estão acontecendo, né? As votações que ocorrem na Câmara são de temas distintos em relação às votações que ocorrem no Senado, mas de alguma maneira estão todos encaixados no mesmo contexto. O que aconteceu na Câmara ao longo dessa semana, né? Que a gente encerra hoje, os trabalhos foram intensos. A Câmara aprovou mais de 30 propostas legislativas de diversas naturezas, sobretudo leis ordinárias, mais de 30 propostas, sendo que delas a maioria expressiva, 21 propostas legislativas tratadas e aprovadas na Câmara dos Deputados. Ao longo dessa semana se referem ao mesmo grande tema que é a segurança pública, né? O presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, já vinha prometendo isso, a chamada bancada da segurança pública, que é uma bancada numerosa, expressiva dentro da Câmara, e uma bancada de oposição ideológica ao Poder Executivo, né? Podemos também considerar esse elemento. E nesse momento, fim de ano, em que, como eu estava dizendo há minutos atrás, o governo precisa ter aprovados aqueles conteúdos, né, que possibilitam a sua governabilidade, a implementação das suas políticas, o Poder Legislativo vai fazendo o seu contraponto político, trazendo à pauta esses temas que, como eu sinalizei, de alguma maneira sinalizam, né, demonstram uma posição ideológica às pautas mais progressistas do governo, mas, por outro lado, também ocupam o espaço, né, o tempo mesmo em pauta, tempo de sessões, de votação das medidas tributárias. Então, o presidente Arthur Lira pautou para essa semana temas bastante controversos, bastante polêmicos, como esses que você mencionou, né? O que tem sido analisado, observado como um certo desmonte do Estatuto do Desarmamento, quer dizer, na verdade, modificações à lei federal de 2003, que é a lei chamada Estatuto do Desarmamento, que impõe uma série de restrições aí e medidas necessárias para registro, porte e posse de arma de fogo no Brasil. Nesse caso, as medidas propostas e aprovadas na Câmara na última quarta-feira, na realidade, sinalizam uma flexibilização. Antes, né, pela proposta original do Estatuto do Desarmamento, quem poderia registrar arma de fogo no Brasil teria de ser quem tinha uma idoneidade moral comprovada, quer dizer, quem não respondesse a inquérito policial ou a processo penal e nem, obviamente, fosse condenado por crime. Agora, já se fala em flexibilizar essas medidas. Em alguns crimes, a pessoa não pode ser condenada, mas já não se fala mais, de acordo com essa proposta, em responder por inquérito. Então, alguém que pode ser um agente investigado no inquérito, ou mesmo estar respondendo a um processo penal e ainda não condenado, poderia registrar arma de fogo. Então, essas questões aí flexibilizam
só para concluir, me desculpe, flexibilizam e, ao mesmo tempo, sinalizam essa oposição e essa tomada de tempo em relação às medidas do Executivo. Professora, são assuntos muito importantes, né, que impactam aqui o país de várias formas. Por isso que a gente sempre traz aqui no Conexão para plantar essa sementinha, né, para a gente conseguir acompanhar esses trabalhos, porque realmente são assuntos que nos impactam. Muito obrigada, viu, pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, é mesmo um tema bastante complexo, teremos muito assunto aqui. Sempre que precisar, estou às ordens. Muito obrigada.